Tenho proposto que, nessas reuniões que temos aos sábados, o tema foi dispensação, ou dispensações. E, para dar um pontapé inicial, lembrar um pouco que já foi estudado, e também os irmãos podem, assim, então, ajudar a relembrar alguns pontos que já foi estudado aqui, né, nessas reuniões. A dispensação, ou dispensações, como menciono, ela não vem ser uma doutrina bíblica, não é em primeiro plano uma doutrina da Bíblia, mas ela é uma forma de nós entendermos, ou com uma expressão muito utilizada, fazer um enquadramento correto dos eventos e da manifestação de Deus e do Senhor Jesus. Porque se nós não entendermos corretamente essa manifestação de Deus, ou não entendemos as dispensações, nós vamos acabar errando ou fazendo uma interpretação errada, e uma interpretação errada também pode ocorrer uma aplicação errada. Pode haver uma confusão de alguns textos, e por não entender a dispensação correta, a gente pode, então, ensinar de uma forma incorreta, e também acabamos aplicando de uma forma incorreta. Um texto muito conhecido de todos é Mateus 24, onde ali diz aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso também é uma aplicação, um versículo utilizado que é colocado fora do seu contexto, e ele acaba sendo aplicado também da forma errada quanto a respeito à salvação. E quando nós fizemos esse enquadramento correto, nos permite, então, interpretar a Bíblia de uma forma, as passagens da Bíblia de uma forma mais correta. E conhecer a Deus pela sua própria palavra. Conseguimos, então, também entender a nossa posição de cristão, quando nós entendemos as dispensações, e também conseguimos compreender de uma maneira mais correta as figuras do Antigo Testamento. E também vamos ver que Cristo, compreendemos que Cristo, o Senhor Jesus, ele tem e também terá preeminência em tudo. E vamos compreender que é a glória de Deus, que é o ponto, podemos assim dizer, ponto central, e não é, embora fomos alcançados pela sua salvação, a redenção do homem não é o ponto principal, mas sim a glória de Deus. Quando nós começamos a entender, ou utilizar essa ferramenta, um irmão já disse uma vez que dispensações é uma caixa de ferramenta, onde nós podemos, então, ao utilizar essa caixa de ferramenta, podemos, assim, aplicar de uma forma correta e ver o governo de Deus. Mas o que é dispensações que a gente tanto fala, né? Se trata de as leis de Deus, as regras gerais de Deus, e a sua administração na casa. Então, seria mais ou menos, podemos assim dizer, uma forma mais não tão aprofundada, o irmão até pode comentar mais, que são as regras estabelecidas por Deus como o governante da casa. E uma casa, então, ela tem as suas regras, tem a sua forma de agir, melhor, tem as suas regras, suas leis, e temos que cumprir. Então, uma dispensação seria
as leis de Deus, as regras que Deus estabeleceu para a administração da sua casa. E nós conhecemos 7 dispensações. E essas dispensações, podemos ver também uma revelação progressiva de Deus. Então, podemos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e ver uma revelação progressiva de Deus. E uma forma como ele age, a forma da sua atuação. E foi nos passado uma tabela nos últimos estudos, onde nós podemos ver ali as 7 dispensações. E a ordem de Deus, as regras de Deus. Nós temos inocência, consciência, o governo, promessa, lei, temos a graça, e também temos o reinado milenar, que seria a sétima dispensação. E essas 7 dispensações, elas trazem uma característica, elas têm características, e podemos encontrar em todas elas. Nós temos sempre o início, que é Deus dando as regras, os princípios, né, dando assim ao ser humano, temos o início, para que ele possa, então, ao receber essas regras, ele possa, então, ele vem atuar ou agir correspondendo àquilo que Deus estabeleceu. E nós temos, então, esse tempo, quando ele recebe essas regras, recebe esse mandamento, então ele se torna responsável, ele tem essa responsabilidade de corresponder àquilo que ele recebeu. E então temos a responsabilidade, mas também com isso vemos o terceiro ponto. Temos então primeiro como a ordem de Deus, Deus dá a ordem, estabelece essa lei. Vemos o homem recebendo isso, então ele se torna responsável de cumprir. Mas nós vemos também o seu fracasso, então seria o terceiro ponto. Vemos que ele é incapaz de cumprir. O homem mostra a sua incapacidade. E com isso, então, nós temos o quarto, que Deus mostra o seu juízo. Essa seria a característica de todas elas, de todas essas dispensações. Essa atuação de Deus, vemos a responsabilidade, a falta de capacidade do homem, assim, de cumprir, e vemos também o juízo divino sendo aplicado. E quando nós vemos isso na palavra de Deus, quando começamos a estudar e ver isso, claro, nessa divisão que nós temos para estudo, nós podemos perceber, então, a glória do Senhor, a glória de Deus, e vemos o centro sempre, o Senhor Jesus. E também tenho proposto para essa noite nós olharmos um pouco também para a lei e a graça. A lei, então, seria a quinta dispensação e a graça, a sexta dispensação. Mais um ponto rapidamente, essa palavra, ela se encontra mais pontualmente em Efésios, que é Efésios, capítulo 1, que nós temos mais pontualmente essa palavra dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, né, que seria o reino milenar. Efésios, capítulo 1 e versículo 10. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou de congregar todas as coisas debaixo de uma cabeça, que é Cristo. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Aqui nós vemos pontualmente essa palavra, dispensação da plenitude
dos tempos. Então, penso que é o reinado milenar, o reinado de 1000 anos do Senhor Jesus, quando ele vier aqui à Terra pela a segunda vinda, a segunda parte da sua segunda vinda aqui à Terra. Então, nós temos a respeito essa noite da lei e da graça, e só quero deixar um versículo que, bem provável, os irmãos também têm mais coisas para lembrar a respeito desse estudo. Mas quero deixar um versículo também, João, que diz, em Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu só queria deixar esse versículo, e os irmãos também têm mais coisa para trazer, para nós aprendermos juntos e utilizar essa a caixa de ferramenta, utilizar esse enquadramento para nós sermos pontuais naquilo que Deus quer de nós e para que nós venhamos entender, venhamos glorificar o Senhor Jesus, que Ele é o centro de tudo. Como estamos vendo o pequeno gráfico aí, e o Royce também mencionou essas 7 dispensações, e me parece a mim, não sei se os irmãos têm outra percepção, mas me parece que com as primeiras 4 dispensações não há muito problema para nós. É claro, é muito útil conhecermos de que maneira Deus tratou e cuidou da sua manifestação, da sua revelação nesses tempos, mas para nós hoje, essas dispensações do passado, essas primeiras 4, não representam problema. Por que eu digo representam problema? Porque quando chegamos na lei e na graça, aí sim a cristandade tem alguns problemas sérios. A lei foi uma dispensação bastante longa, para falar em números redondos, aproximadamente 1500 anos. E a dispensação da graça, até o momento, está durando praticamente 2000 anos. Então, são tempos consideráveis. E por que a dispensação da lei representa um problema para a cristandade? Creio que vamos ver ainda alguns outros detalhes, mas mencionar apenas alguns pontos. A lei dizia: faze isto e viverás. E a graça diz: tudo está feito, apenas deves receber. E isso é um dos principais pontos onde que o ser humano encontra um problema sério. O ser humano é orgulhoso por natureza. E ele não quer receber nada de graça. Agora, se tem a possibilidade dele fazer algo, dele trabalhar, dele ganhar, dele ter um mérito, aí sim, aí se torna muito interessante e atrativo. E por isso, esse é um dos pontos que causam confusão e problema
na cristandade, ou no cristianismo, não sei como que seria melhor. E o problema também é que o ser humano, ou então os cristãos, passa por alto uma questão relevante que a Bíblia também nos mostra, que o ser humano é totalmente incapaz de corresponder às justas exigências de Deus. Isso ficou mais que provado justamente nessa época, nessa dispensação da lei. Mas ainda assim o ser humano insiste em querer fazer algo por conta própria. Mas talvez podemos contemplar alguns contrastes entre a época da lei e a época da graça. E o primeiro contraste o Royce já mencionou, João capítulo 1, e versículo 17. Ali lemos claramente que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui já temos duas pessoas totalmente distintas, que são a origem do elemento determinante da dispensação correspondente. Foi Moisés quem transmitiu a lei ao povo de Israel. Mas foi Jesus Cristo que revelou completamente a Deus, como diz o versículo 18, e que por meio dele a graça e a verdade veio a existir. E tem um detalhe curioso também nesse versículo. Graça e verdade são dois elementos, mas no original está veio em singular, não vieram. Veio a existir, ou seja, passaram a existir por meio de Jesus Cristo. Temos aí, então, o início, quando começou essa época da graça e da verdade. Quando Jesus Cristo veio a este mundo e ali na cruz entregou a sua vida. E, como eu disse, poderíamos mencionar brevemente alguns contrastes mais. Por exemplo, a lei, quando ela foi transmitida a Moisés, houve alguns fenômenos que acompanharam esse momento. Por exemplo, Êxodo capítulo 19 e versículo 9. Êxodo 9 e versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, ou obscura, para que o povo ouça, falando eu contigo, e assim por diante. Ou seja, havia uma nuvem espessa que não permitia a visão. Já quando o Senhor Jesus entregou a sua vida e começou essa época da graça, nós lemos em Mateus 27 e versículo 51,
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quando a lei foi entregue, havia escuridão, havia relâmpagos, havia trovões, havia terror e havia pavor. Mas quando o Senhor Jesus inaugura, por assim dizer, a época da graça, se abre a passagem para o santuário, para a presença imediata de Deus, e nós lemos também em Hebreus que podemos agora nos achegar ao santuário, achegar à presença de Deus. E essa é uma das principais diferenças das duas épocas. E poderíamos ainda continuar, mas creio que outros irmãos podem contribuir e comentar também. No capítulo 1, então, do Evangelho de João, no versículo 17, nós lemos que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O irmão Samuel já mencionou algo em relação ao início de cada uma dessas duas dispensações. A primeira, no sentido, no caso da lei, embora ela seja, como nós já ouvimos aí, a quinta dispensação, por assim dizer, a quinta ou a quarta, sim, a quinta, e a graça a sexta, então. Nós vemos que Moisés é o início dessa dispensação e o Senhor Jesus, o início da dispensação da graça. Essas confusões que acontecem hoje nos nossos dias também era comum entre os judeus que estavam ainda muito enraizados na dispensação da lei, aonde eles então defendiam com unhas e dentes, por assim dizer. Mas também, então, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, e versículo 3, nós temos essa importante descrição do Espírito Santo que diz, porque ele, no caso, o Senhor Jesus, né, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi digno em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Quando fala aqui a sua casa, no versículo 5, ainda é a casa de Deus. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós vemos que a diferença, então, entre as duas dispensações é que, realmente, tudo aquilo que foi determinado na dispensação da lei era transitório, era passageiro, era, podemos dizer, preparatório. Podemos ver, por exemplo, em relação ao sacerdócio levítico, onde Deus deu determinações específicas
Mas uma coisa que, entre tantas coisas que nós poderíamos aqui diferenciar, uma das grandes diferenças entre a lei e a graça é que, ao instituir o sacerdócio levítico, ele foi constituído sem juramento, mas o sacerdócio do Senhor Jesus é com juramento. E o que isso significa? Isso significa que, como não houve juramento, é porque essa dispensação da lei, tudo que havia ali era transitório, era passageiro e não era permanente. Podemos ver, por exemplo, na Carta aos Hebreus ainda, capítulo 7 e versículo 18, que diz assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento, aqueles se referindo aos sacerdotes, sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, essa referência do juramento de Deus em relação ao Senhor Jesus está em Salmo 110. E nós vemos que o sacerdócio levítico não foi estabelecido com juramento, porque não estaria em conformidade com o caráter e nem com o propósito desse sacerdócio, o sacerdócio levítico, por ser transitório. E então, quando ele fala do juramento, que são duas coisas imutáveis, como ele também menciona no capítulo 6 da Carta aos Hebreus, que é a sua palavra, e aí a sua palavra vem acompanhada, então, com o juramento. Então, a palavra de Deus é imutável, e ela vem agora, então, com este adicional, que é o juramento, confirmando, então, a, a permanência da perfeição deste sacerdócio e perfeição da obra do Senhor Jesus, que proporciona para o homem uma salvação perfeita e completa em todos os aspectos. Então, eu queria só ter mencionado isso, como também como diferença entre a lei e a graça. Mencionamos aqui também que nessas dispensações Deus faz ele se revela progressivamente, e uma revelação progressiva de Deus em todas as dispensações. E também nós temos na lei, nós sabemos que o povo estava escravo lá no Egito, temos isso em Êxodo, e que Deus ia libertá-los, e libertou eles, prometeu libertar. E nós temos lá em Êxodo capítulo 3 e versículo 14, Êxodo 3 e versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então nós temos aqui uma revelação de Deus, Jafé,
o Eterno e se revela como Deus da aliança. E logo em seguida nós vamos ver, então, ele dando a lei através de Moisés. E essa é uma revelação de Deus. Mas agora, na lei, então, nós temos, agora, nesse período da graça, nessa revelação progressiva de Deus, nós vemos ele se revelando também como Deus Salvador, Salvador dos homens. E nós vemos, então, porque tem aquele versículo lá em Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, nasceu, então, o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. É Gálatas. Ele que é Gálatas. Deixa eu ver. Se eu acho aqui. Gálatas capítulo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E também nós temos lá em Hebreus, capítulo 1, que nos fala nos últimos tempos, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 1, nos últimos dias falou, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Então, agora ele se revela como, nessa dispensação, se revela como o Salvador, revela a pessoa do Senhor Jesus, e Deus oferece essa salvação a todos os homens. A lei exigia, a lei trazia uma exigência, aquele que cumprisse, ele viveria por ela, aquele que cumprisse a lei. Então, o homem demonstrou incapaz de cumprir. A quem cumprisse e viveria através dela. Isso também nós temos em Gálatas, capítulo 3, versículo 12, que também nos fala: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Isso a lei. Mas agora nós temos a graça, onde Deus revela o seu amor. Ele revela a pessoa do seu Filho de uma forma inigualável, uma forma maravilhosa, onde então não coloca uma exigência no sentido de eu tenho que cumprir para receber, mas é graça, um favor imerecido. Como já foi mencionado lá em João 18, nós temos então a lei e Moisés, mas agora nós temos então a graça e o Senhor Jesus Cristo. Foi comentado também que há algumas confusões e duas delas, entre tantas, a guarda do sábado e também a respeito do dízimo. São coisas também que há uma certa confusão. E fazer essas separações, saber esses períodos também se torna importante para a nossa caminhada aqui. Gostaria ainda de mencionar algo também, ainda sobre o que nós encontramos em Evangelho de João, capítulo 1, onde diz que, no versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça, e aí então no versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No versículo 16,
quando ele diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça, referindo-se então aqui à palavra graça, é que mesmo na dispensação da lei havia graça, portanto que podemos ver que havia perdão também para aqueles que se aproximavam de Deus de acordo com os princípios estabelecidos pela lei, que eram figuras do Senhor Jesus e do seu sacrifício na cruz. E então, agora no Evangelho de João, João escreve, e todos nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça. Ou seja, graça sobre graça. Havia graça na dispensação da lei? Havia, mas agora há uma graça sobre a graça, uma graça mais abundante. E justamente pelo fato de receberem da sua plenitude, em outras palavras, toda a plenitude de Deus estava no Senhor Jesus. Ele era podemos dizer, na sua própria pessoa, era podemos dizer, um recipiente infinito da plenitude de Deus. Então, ele era, isso significa que ele mesmo sendo verdadeiro homem, ele era também, de maneira completa e absoluta, o verdadeiro Deus. Então, estava nele toda a plenitude da pessoa divina. Então, todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. E aí, então, os demais versículos que falam ali a respeito de Moisés e a lei, e depois o Senhor Jesus e a graça. Podemos resumir um ponto. A lei exigia ou exige, e a graça oferece. A redenção só se tornou possível mediante a graça. O apóstolo Paulo diz também em Gálatas, capítulo 13, versículo 11, Gálatas 3, 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Essa carta aos Gálatas nos mostra muitos detalhes acerca do que estamos falando. E talvez para trazer isso mais à nossa realidade de hoje, muitos cristãos verdadeiros e até sinceros se esforçam e procuram guardar pelo menos os 10 mandamentos. Só fazendo um parênteses, quando falamos em lei, não estamos falando dos 10 mandamentos, e sim de toda a lei. Segundo os rabinos, são mais de 610 leis. Mais de 610. Incluindo também os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos seriam como a exigência mínima de Deus para com o homem. Mas nem isso o homem consegue cumprir. Contudo, ainda assim, existem muitos cristãos sinceros que buscam fazer isso. E ficam muito desapontados quando percebem que não conseguem cumprir, não conseguem guardar. E, de fato, não vão conseguir. Durante
todos esses séculos da época de Israel, ficou mais que provado que o ser humano é incapaz de guardar essa lei. E querer trazer a lei, os 10 mandamentos, no caso, para a nossa época e pretender cumpri-la, por mais bem intencionado que seja, por mais sincera que seja essa atitude, não deixa de ser uma ofensa à graça de Deus. Porque o ser humano quer acrescentar o seu esforço à obra de Deus. Esse versículo que o Royce mencionou no início de Mateus 24, quem permanecer fiel até a morte será salvo, é muitas vezes aplicado erroneamente à nossa época, a época cristã, a época da graça, condicionando a fidelidade, condicionando a salvação à nossa fidelidade. Mas se realmente a nossa salvação depender disso, então estamos em sérios problemas. Porque em algum ponto sempre havemos de falhar. E também nós querendo cumprir os mandamentos ou a lei de Deus por meios carnais, é uma forma de religião, é uma forma que o homem gosta para se aproximar de Deus. Por outro lado, muitos então dizem, mas liberdade cristã, a liberdade da lei, significa então que eu posso viver como eu quero, como bem entender, não tem problema algum, a salvação está garantida e não importa o que eu faça. Quem pensa assim, é quase certo que nunca nasceu de novo, não é um cristão genuíno, porque senão não pensaria assim. Como dissemos, a lei exigia, mas agora o fato de estarmos livres da lei não significa que podemos fazer o que bem entendermos, e sim, por amor ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, que nos justificou, coisa impossível mediante a lei, devemos obedecer sim, mas não por medo ou por exigência ou por obrigação, mas por amor a Ele. E, embora o Novo Testamento não seja um livro de leis, um código civil, não tem como no Antigo Testamento, não faça isso, não faça aquilo, faça aquele outro. Embora o Novo Testamento não conheça isso, encontramos sim muitos mandamentos do Senhor e o Senhor Jesus também disse em João capítulo, não lembro bem agora, entre o 14 e o 16, se me amais, guardai os meus mandamentos.
E se me amais, guardai a minha palavra. Ou seja, os mandamentos, por um lado, algo mais reduzido, e a palavra, ou seja, toda a Escritura. Mas guardar, porque agora com a nova natureza que temos pelo novo nascimento, somos capazes de guardar, somos capazes de corresponder a esse padrão. O que o homem natural não consegue, o cristão que nasceu de novo pode fazer, consegue, porque tem a natureza de Deus. Apenas para a citação, isso é a passagem que o irmão Samuel citou, fica no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Queria só acrescentar o que o irmão Samuel falou, de que pela fé no Senhor Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados e então recebemos também de Deus uma natureza divina. Recebemos a natureza divina. E essa natureza, ela é impecável. Nós passamos então a ter, após a salvação, duas naturezas. E então, esta nova natureza, ela quer fazer a vontade do Senhor, ela quer se alimentar de Deus, ela quer as coisas que são de Deus. E o Espírito Santo, que também passa a habitar em nós, é o que nos dá também o ensino para que nós possamos, então, fazermos aquilo que é a sua vontade, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. E então o que eu gostaria de acrescentar é que isto acontece não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Esta é uma das grandes diferenças entre esses ensinos que nós encontramos, essas doutrinas que nós encontramos no mundo religioso, quanto à questão do dízimo e também quanto à questão de guardar a lei, guardar o sábado. E como o irmão Samuel já mencionou em Gálatas capítulo 13, versículo 11, também nós vemos no versículo 10, um versículo aqui acima, que diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E também na carta de Tiago, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 10, deixa eu conferir aqui, depois de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O irmão Samuel tinha mencionado que, em algum ponto, quem pensa em guardar a lei, né, em algum ponto vai falhar. O Tiago também é bem claro em relação a isso. Não adianta eu dizer que faço uma coisa, mas quando eu faço outra, que contraria a lei, me torno transgressor. Queria só reforçar aquilo que o irmão tinha falado. Vou ler uma passagem, e que o nosso tempo já está se acabando. Nós temos o capítulo 7 em Romanos. Vou ler só alguns versículos. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Até esse versículo, então, alguém poderia dizer: não, somos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, então posso fazer o que eu quiser. Posso seguir meu caminho, a lei não tem mais domínio.
não tem mais domínio sobre a minha pessoa, então eu sigo o meu caminho, faço o que eu bem entender. Também tem uma passagem, lembrando agora, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas continuando a leitura aqui, em Romanos 7:4, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Não temos tempo para abordar todos esses versículos, e principalmente dentro do versículo 1, que nos fala que porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, ele traça esse paralelo, não explicando sobre casamento, mas a respeito da lei que antes tinha domínio sobre nós. Mas agora, então, pertencemos através da morte. Assim, meus amados irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que tenhamos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados. E nessa carta aqui é bom sempre nós lermos atentamente. Ele trata do pecado e também ele vai falar pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei e no morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não pela velhice da lei. Então, alguns que pensam que podemos fazer o que queremos, não. Nós pertencemos a Cristo. E Cristo é tudo, então queremos servir a Cristo. Essa dispensação tem muitas outras características que também, quem sabe, possamos mencioná-las no próximo estudo também. Temos um lugar de adoração, não é mais um lugar físico, não é mais um local físico, mas agora um local espiritual. Nós temos também Deus como Pai. Em nenhuma outra dispensação ele se revelou dessa forma. Ele é o Deus dos exércitos, Deus da aliança, Deus forte e poderoso. Não que ele deixou de ser, ele sempre será, sua essência. Mas agora ele se revela de uma outra forma e nós temos ele agora como Pai. Tem outras também que isso ressalta a sua grandeza e também penso que traz a nós uma responsabilidade, não um peso, um fardo. Seus mandamentos não são pesados, mas ao sabermos dessa imensa graça, nos faz servir com pontualidade aquele que nos libertou.